Sinalização viária. As placas A19, A21C e A27B, que são essas três aqui, advertem, aqui está falando adverte, está faltando um M aqui, advertem, respectivamente. Esse respectivamente significa na ordem que elas foram colocadas. Elas advertem, respectivamente, sobre o quê, hein? Lombada. Isso aqui é uma lombada? Não. Lombada é o quebra-mola. Isso aqui é um quebra-mola invertido. Isso não é lombada. Então tá fora. Eu vou até eliminar. Depressão. Ah, isso mesmo. O quebra-mola invertido chama depressão. Então aqui tá ok. Estreitamento de pista à direita. Veja bem, eu tenho duas faixas de trânsito. A faixa da direita está estreitando. Ó. A da direita está estreitando. Ok. Via lateral à direita. Ó. Eu estou na via principal e à direita tem uma via lateral aqui. Ó. Também ok. Essa é a resposta. B de bola. Só ter tranquilidade. O Detran tenta te confundir, colocando esse monte de código estranho aqui, numerando esse monte de placa, botando uma palavra difícil, que é o respectivamente, mas assista essa questão com calma, presta atenção nas dicas que eu estou dando, que você não vai cair nesse tipo de pegadinha na hora da prova. Mais uma de sinalização viária. A placa A24, essa bonitinha aqui, adverte que à frente o trecho sinalizado é em pista com ponte móvel. Eu estou vendo aqui dentro da placa, tem um desenho. Isso aqui parece uma ponte? Não. Isso aqui parece uma pessoa segurando uma pá, não é? Parece que está trabalhando. Se ele está trabalhando, significa que isso aqui é uma área que está em obra, não tem nada a ver com ponte móvel. Encontra-se uma ponte estreita? Não tem nada a ver com ponte aqui. Encontra-se em obras? Pronto aí, ó. Obras, está na cara, ó. Execução ou recuperação no leito da via, essa é a resposta. Encontra-se livre, devendo o condutor do veículo manter velocidade constante. Ó, manter velocidade, nesse caso, é errado. Por quê? Se você pensa assim, eu mantenho a velocidade porque eu já estou em baixa velocidade, estou em 40 por hora, 30 por hora. Então, estou devagarinho, vou manter. Mas o manter, ele é dúbio. Ele dá dois entendimentos. Se você está devagar e mantém, você vai manter devagar, beleza. Mas se você estiver correndo, você vai manter? Viu? Você está 80, 90, 100, você vai manter numa área onde tem obras? Não vai, você tem que reduzir. Então, manter, ele é perigoso. Cuidado com isso, tá? Cuidado com esse manter aí. Não é manter. Letra D está fora. Ficamos mesmo com a letra C para do obras, está na cara aqui. Sinalização viária. Quando o agente de trânsito ergue o braço com a palma da mão virada para trás, então vamos entender isso. Ó. Ele ergueu o braço e a palma não está virada para frente, está virada para trás. Movimentando o antebraço da frente para a retaguarda. O antebraço é essa parte onde fica a mão. Braço é essa parte onde fica o seu músculo aqui. Ó. Esse aqui é seu braço, esse aqui é seu antebraço. Então ele ergueu o braço, palma da mão virada para trás, e ele está fazendo um movimento aqui, olha aqui, ó, da frente para a retaguarda. Ele está fazendo isso, ó. Guarde isso. Esse da frente para a retaguarda não é um termo muito comum, isso pode confundir a sua cabeça, então guarde. Falou, ó, palma da mão virada para trás, fazendo movimento da frente para a retaguarda, que é as suas costas, ele está indicando o quê? Seguir em frente, letra C. Essa questão ela é muito mais difícil de ser entendida do que de ser respondida. Quando você lê ela e entende, você chega à resposta facilmente. Então guarde isso, tá? O ponto-chave aqui é uma questão muito grande. Então, para ficar fácil você identificar isso aqui na prova, o ponto-chave é palma da mão virada para trás. Ó, isso aqui, ó, palma da mão virada para trás. Só tem uma sinalização que o guarda faz, que a mão fica para trás. Que é essa aqui, ó. Então, falou palma da mão virada para trás, já vai lembrar. É ele fazendo isso aqui, ó. O resto vai ser só para encher linguiça. Para você que teve essa aula aqui e aprendeu isso. Falou palma da mão virada para trás, está mandando seguir. Se a palma da mão estiver virada para frente, aí está mandando parar, ok? Palma da mão para trás, seguir. Palma da mão para frente, parar. Letra C é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um aí, direção defensiva. Qual dos equipamentos abaixo relacionados deve ser ajustado, levando em consideração a altura da linha dos olhos e das orelhas?
equipamentos que vão ser ajustados, que vai ser ajustado, né? Qual dos equipamentos vai ser ajustado, levando em consideração a altura dos olhos ou das orelhas? Seriam os retrovisores? Os retrovisores, óbvio que eu vou levar em consideração a altura da linha dos olhos, mas as orelhas, o retrovisor não é para escutar nada, tá fora. O encosto de cabeça, é ele, ó. O meio do encosto de cabeça tem que estar alinhado com a altura das suas orelhas e dos seus olhos. Seguindo essa linha aqui, ó. Certamente vai ser essa a resposta, hein? Cinto de segurança? Eu chego, ponho o cinto. Quando eu vou ajustar o cinto, eu tenho que me preocupar para não ficar pegando meu pescoço, né, me incomodando. Mas olhos e orelhas? Absolutamente não. Protetor contra a luz solar, que é o quebra-sol. O quebra-sol você vai ajustar ali, considerando olhos, né? O sol está batendo no seu olho, você baixou a linha dos seus olhos. Mas orelha? Não. Letra B de bola, a resposta. Direção defensiva. Durante uma viagem, ao encontrar um trecho sob nevoeiro intenso, com pouca visibilidade, o condutor deve nunca parar o veículo nessas condições. Esse termo nunca é uma casca de banana. Casca de banana indica que essa alternativa tem 90% de chance de ser errada. E nesse caso ela é errada. Aqui fala nunca parar o veículo nessas condições. Quer dizer, você não está enxergando, você vai continuar dirigindo? Está errado, né, gente? Ligar o pisca-alerta e prosseguir pelo acostamento até encontrar local seguro para aguardar o tempo melhorar. Então vamos lá. Ligar o pisca-alerta. O ligar o pisca-alerta é previsto para situações de emergência ou com o veículo imobilizado, também numa situação de motivo de força maior. Se você liga o pisca-alerta e prossegue, mantém o veículo em movimento, isso pode confundir outros motoristas que estão aproximando, achando que você está imobilizado ali na pista. É muito comum, repito, é muito comum os motoristas, isso é habitual, ligarem o pisca-alerta quando sob chuva forte, cerração, neblina, nevoeiro, mas pela norma de trânsito, isso não é o correto. Não é, tá? Então aqui de cara a gente já está sabendo que está errado. Ainda prosseguir pelo acostamento, transitar pelo acostamento com tempo bom já não pode. Imagina com tempo ruim, sem visibilidade, de forma alguma, tá? Aí o finalzinho aqui, até encontrar um local seguro para guardar o tempo melhorar, o finalzinho aqui tá ok. Agora, a primeira e a segunda dica aí, e o pior é que a gente acha isso na internet, essas dicas furadas assim, né? Erradíssimo, não pode. Letra C, orientar-se pela faixa divisória da pista. O que é faixa divisória? A pista tem aquela linha do meio ali, costuma ser uma só ou duas, né, de cor branca ou amarela, dependendo do fluxo ali do trânsito. Então você deve se orientar por aquela faixa, está no centro ali. Só tem uma situação que em baixa visibilidade a gente não deve se orientar pela linha divisória central. É no caso de ofuscamento por luz do farol que vem no sentido contrário. Se alguém mete um farolzão alto no seu olho lá de noite, você vai se orientar pela linha divisória, você vai estar direcionando a sua visão para o farol dele. Aí não. Agora, qualquer outra circunstância, está chovendo muito, cerração, neblina, nevoeiro, pode se orientar pela linha divisória da pista, beleza? Então aqui, ok. Prosseguir até encontrar um local fora da via para estacionar. É comum o Detran usar o termo fora da pista. Só que pista é a parte de circulação dos veículos. Acostamento não é parte de circulação. Então, quando ele usa aqui o termo pista, ele dá a entender que no acostamento eu poderia imobilizar e não pode. Imobilizar no acostamento é só para fazer uma manobra de conversão ou em caso de motivo de força maior. O carro quebrou, deu um problema, uma falha mecânica, aí não tem como. Imediatamente você tem que correr, ligar o pisca-alerta, botar o triângulo de segurança e reforçar com galhos e arbustos ao longo da via, para frente, para trás, que é para todo mundo saber que você está ali no acostamento, que é um local perigoso. Não pode ficar imobilizado em acostamento, muito menos mediante as circunstâncias de pouca visibilidade. O risco de alguém colidir com o seu veículo ali é muito grande. Por isso que aqui fala fora da via. Via. Pista ou acostamento. Não pode, é fora da via. Lá no meio do mato mesmo, na roça lá, arranja um lugar, enfia o seu veículo ali, ali pode. Agora, na via, não. Aqui está tudo certinho, essa é a resposta. A letra D, aguardar no acostamento. Acabamos de falar que não, né? Até encontrar uma melhor condição de visibilidade? Não.
Letra D também está fora. C é a resposta. Direção defensiva. Ao transitar com a motocicleta sob chuva, adote postura defensiva, antecipando-se a situações de risco e freando bem antes do que seria o usual. Claro, porque pista molhada, mais espaço para parar. Já que a pista molhada aumenta a distância de parada. Acabei de falar, dei a resposta, né? Aumenta a distância de parada. Pista molhada aumenta a distância para você parar o veículo. Essa é a resposta. Distância de segmento, aumenta a distância de segmento. Olha, se você precisa de mais espaço para parar, você precisa aumentar a distância que você está seguindo alguém. Mas não é essa distância de segmento que encaixa aqui dentro. Se você pegar aqui distância de segmento e colocar aqui dentro e ler, ó, já que a pista molhada aumenta a distância de segmento. Não, a pista molhada não aumenta a distância de segmento. Por causa da pista molhada, eu tenho que aumentar a distância de segmento. Então, não encaixa, tá vendo? Distância de reação, mesma coisa. A pista molhada aumenta a distância de reação? Não, o tempo para você reagir não muda em relação à pista molhada. Reação é o tempo que você viu o perigo e levou o pé no freio. Isso tanto com a pista seca ou molhada não vai mudar. Isso muda conforme a sua condição, condutor. Se você estiver cansado, aí a distância, o tempo de reação aumenta. Tá preocupado, está disperso com atenção em outras coisas, o tempo de reação aumenta. Agora, pista molhada ou seca não interfere no tempo de reação do motorista, tá? Todas estão corretas? Não, não estão todas corretas, não. Só a letra A mesmo que encaixa aqui. Mais um aí de direção defensiva. A direção a alguma coisa, que vai ser corretiva, cautelosa, preventiva ou arriscada, que vai encaixar dentro desse espaço aqui, essa direção é comportamento que deixa o condutor preparado para agir mediante acontecimentos de perigo no trânsito. Veja, deixa o condutor preparado para agir mediante acontecimentos de perigo no trânsito. A direção defensiva, vamos colocar assim, direção defensiva. Ela tem duas vertentes. A corretiva, que é aquela onde o condutor não está preparado para a situação perigosa. Ele espera acontecer para ele poder reagir e evitar o acidente. Mas tem a direção defensiva preventiva. A preventiva é aquela onde o condutor já está preparado para situações perigosas no trânsito, certo? E é justamente essa que a gente está procurando, ó, letra C. Professor, mas a cautelosa aí não seria a mesma coisa que preventiva? Sim, cautela e prevenção são amigas, têm as mãozinhas dadas. Mas se você procurar dentro do manual de direção defensiva, você não vai achar direção cautelosa. Lá existe direção corretiva e direção preventiva. Cautelosa não existe lá, apesar de poder ser entendida aqui como sinônimas, né? Arriscada também. Existe direção arriscada lá dentro dos conceitos de direção defensiva? Não existe. Eles colocaram isso aqui para encher linguiça. A gente sabe que existe a corretiva e a preventiva. Nesse caso, se ele já está preparado, é a preventiva. Direção defensiva é o tema dessa questão. A aceleração brusca e o uso incorreto do acelerador, quando fala o incorreto, é de maneira indevida. Você está dentro de uma curva onde você não deveria fundar tanto o pé no acelerador e acelera. É isso que é o incorreto aqui que o Detran traz, tá? Podem provocar o desgarramento da parte dianteira do veículo. É verdade. Imagina que aqui está a roda traseira, ó, roda traseira, roda dianteira. Isso aqui é o veículo, né? Isso aqui é a frente dele. Nossa, mas isso aqui ficou a traseira do carro, né? Aqui é que ficou a traseira, ó. Traseira, frente. Aqui está o farol dele, tá? Imagina que você acelerou demais. Quando você acelera, o que acontece? O peso sobrecarrega o eixo traseiro. A frente tende a fazer o quê? Levantar, erguer. Isso faz com que ela perca peso. Perdendo peso, ela perde a aderência na pista e vai desgarrar a dianteira. Ok. Esse tipo de reação é chamado de comportamento o quê? Aí quem estudou direção defensiva, aquela parte mais chata da direção defensiva, fala desses dois bacaninhas aqui, esses dois irmãos aqui, ó, comportamento subesterçante e comportamento sobreesterçante. Esse inseguro e inadequado aqui, só para encher linguiça. É sub ou é sobre? Sobre é quando o peso vai para frente, aí é sobre. Sobre. Sub é quando o peso vai para trás, aí aqui é
sub. Nesse caso, o peso foi para frente ou foi para trás? Veja bem, ó, acelerou, o peso foi para trás. Então é subir. Subesterçante. Comportamento subesterçante. Difícil, professor? É chato. Não é nem que é difícil, é chato. É só entender essa dinâmica aqui, não dá para explicar com detalhes na hora de uma correção de uma questão. Você tem que assistir essa aula lá de novo. Mas rapidamente, deu para desenhar o carrinho aqui mostrando se você acelera, o peso vai para trás, então é sub. Se você freia, o peso vai para frente, aí é sobre. Volte o vídeo, assista mais algumas vezes, anote o que for preciso para não errar esse tipo de questão tinhosa na hora da prova. Direção defensiva. É causa comum de sonolência no condutor, exceto... Vamos lá. Esse exceto aqui, gente, o pessoal tem dificuldade em trabalhar com isso. Olha o macete, presta atenção no macete. Quando tiver esse exceto, você vai fazer o seguinte, você vai trocar o exceto pela palavra não. Risca o exceto lá no finalzinho da frase e coloca um não no início da frase. Aí você nem lê mais o exceto, esquece o exceto. Lê a frase de novo agora com o não. Beleza? Vamos lá então. Ó. Não é causa comum de sonolência no condutor. Viagens longas sem paradas para descanso. Isso é causa que pode provocar sonolência. É uma causa. Uma viagem longa, o cara já está cansado, não faz a pausa ali de 2 horas para descansar. Eu estou procurando aquela que não é. Então já elimino essa. Rodovias monótonas. Isso aqui, as retas de 20, 30 quilômetros, não passa um carro, passa nada. Aquele solzinho da tarde, depois do almoço, barriga cheia, causa sonolência. Eu estou procurando aquela que não é causa. Então já vou eliminar. Veículo equipado com direção mecânica. A direção mecânica é uma direção pesada, diferente da direção hidráulica, diferente da direção elétrica. Eu sei que essa motorizada, essa choferada nova aí, já está acostumada com direção hidráulica, direção elétrica, coisa leve. Quando eu falo choferada, gente, é o chofera, tá? Chofer mais fera vira o quê? Chofera. É você, ué. Chofera. Daqui uns dias, né? Esses choferas de hoje em dia estão acostumados com veículo de direção hidráulica, levinha, direção elétrica, levinha. Agora a direção mecânica, o famoso queixo duro, o pessoal das antigas chamava de queixo duro. Isso aqui tem que fazer uma força, não precisa nem já para academia, né, dirigir um veículo com direção mecânica. Isso causa sonolência? Não, pelo contrário. A direção mecânica ela exige mais esforço físico, consequentemente não vai te causar sonolência. Eu estou procurando aquela que não é, achei, letra C. Essa é a resposta. Mais uma é de direção defensiva. Aceleração ou desaceleração do veículo tem relação direta com qual dos fenômenos da física abaixo relacionados. Eu sei que o pessoal fica escabelado aí quando fala física. Nossa, para tirar carteira basta que eu tenha aprendido a ler e escrever lá. Ler, nem escrever você precisa, só ler mesmo e marcar lá. Eu nem estudei física na minha vida, pois é. Mas para tirar carteira a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos de física. Para entender que você não pode pular de cima de um prédio, porque a lei da física chamada atração da gravidade, ela vai te puxar para o chão e você vai se esborrachar lá embaixo, não é? Só que isso aqui não tem a ver com o trânsito, né? Tem a ver com a nossa vida cotidiana. Pois é, só que no trânsito também tem isso. E você estudou isso durante o treinamento, durante o seu curso, direção defensiva, e agora vai aplicar, vai responder isso aqui, ó. Aceleração e desaceleração. Quando você acelera, imagina você numa moto, acelerou, o peso vai para o eixo de trás, o da frente fica mais leve. Quando você desacelera, acontece o contrário. Vamos supor, quando você freia, o peso vai para o eixo da frente e o de trás fica mais leve. E isso é um comportamento da física, que tem nome. É isso aqui, ó. Transferência de massa. Massa não é exatamente peso, não é exatamente. Mas para nós, meros mortais, que não somos especialistas em física, vamos entender que é o mesmo que peso. Já vai ser suficiente para você conseguir responder perguntas relacionadas ou dessa natureza aqui, desse tipo, tá? Então, quando eu falei acelerou, o peso vai para trás. Esse peso é a massa. Freou, o peso vai para frente. Esse peso é a massa. Letra D. Professor, mas aí não acontece a força centrípeta? Acontece, só que isso aqui não é
o motivo, isso aqui é a consequência. Aderência, acontece uma perda de aderência? Sim, imagina, você freou, o peso foi todo para o eixo da frente, o de trás ficou mais leve, perdeu a aderência. Mas isso não é o motivo, isso é a consequência. Sobreesterçamento também, mas é a consequência. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, você precisa de voltar e revisar isso dentro do conteúdo, porque aqui a gente está só analisando uma questão. Todas aqui têm relação indireta, mas relação direta, essa aqui, ó, transferência de massa. Acelerou ou desacelerou é o peso que vai para frente ou para trás. D de dado.